Atenção! Nação brasileira! Atenção! Muita atenção, nação brasileira, para esta informação justa e verdadeira. Toda a empreitada civil da Pátria Amada, Brasil. A intervenção militar solicitada pela população está descartada. Cada povo tem o governo que merece. Sabedoria popular. O povo brasileiro está muito dependente do ordinário estorvo politiqueiro, incoerente, partidário, e também dos aventureiros supostos salvadores da pátria, para se livrar dos politiqueiros impostos que estão a desprezar e arruinar os interesses populares. A população tem feito a besteira de solicitar favores dos militares e a sonhar com a intervenção contra a exploração e o desrespeito que a raça politiqueira está a causar, de forma despudorada e sem condenação, nos moradores de todos os lugares desta surrupiada nação. Todavia, enquanto sonha, o eleitorado brasileiro não toma, portanto, nenhuma posição da cidadania contestadora e, apesar da soma de desencanto com o reinado interesseiro da confraria intimidadora que o tem atingido, não quer acordar, permanece adormecido. Acorda, por um instante, povo poderoso, verídico e brasileiro, e nem te acomoda diante de nenhum estorvo religioso, politiqueiro, jurídico que te incomoda a todo instante. A população do Brasil vê se permanece atenta, em atividade e, sem estresse, enfrenta a realidade. Quanto maior a ilusão imbecil, portanto, pior a decepção varonil, e o desencanto. Recorda bem disso, e te acorda, com o compromisso real de exercer a cidadania guerreira, verídica, legal, para vencer a confraria politiqueira e jurídica nacional. A população civil do Brasil fica de prontidão, sabendo que a política da corrupção está merecendo contestação verídica que não terá da lentidão ou, melhor dizendo, da omissão jurídica, que não tem tomado quase nenhuma providência, ao nem querer ver a penitência que a nação está sofrendo, porque tem se aliado à base da negligência, sem combater a nua essência da corrupção, por ter firmado sua conivência com o poder sem noção de pura decência. Para completar o drama do Brasil, não há cara de militar com fama de viril que seja aguerrido e capaz, afinal, de entrar em ação, de forma honesta e tão guerreira, para ver encerrada a peleja, no sentido de fazer a paz social imperar na nação brasileira, surrupiada por quem graceja do sofrido povão e tem recebido judicial absolvição, por ter imunidade parlamentar. No dia 10 de dezembro de 2016, numa entrevista concedida ao jornal Estadão, o general Eduardo Vilas Boas, comandante do Exército Brasileiro, fez uma declaração e se mostrou aborrecido na ocasião, pois chamou de malucos os que têm pedido intervenção. No dia 4 de abril deste ano abençoado de 2018, outra publicação, sobre o Brasil sem plano organizado de gestão, repercutiu com o boletim do Tenente Brigadeiro do Arnivaldo Luiz Russato, também publicado pelo jornal Estadão. O supracitado oficial deu a determinação aos seus subordinados a respeitarem a Constituição e evitarem se empolgar a ponto de colocar opiniões pessoais acima das instituições. Afirmando ter confiança na atividade dos poderes constitucionais, foi tirando a esperança da sociedade na intervenção com os seguintes dizeres proferidos. Abre aspas. Os poderes constituídos sabem de suas responsabilidades perante a nação e devemos acreditar neles. Fecha aspas. Recentemente, o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, Almirante Ademir Sobrinho, foi contundente ao dizer não estar preocupado com a intervenção que parte da população do Brasil tem solicitado. Ao ser indagado se diante da desorganização que está a imperar na nação, em algum instante, poderia seguir o caminho da reação que levaria à intervenção, ele resumiu que a democracia é a solução para o Brasil. E comprovou que não haveria intervenção. Neste momento promissor, além de democrático, é importante deixar ir fluindo o pensamento questionador e prático.
Será que o almirante está se omitindo de intervir por estar confundindo a boa imagem da verídica democracia com o montante da sacanagem e da hipocrisia política e jurídica infeliz que vem ocorrendo? E, pela afirmação que diz, ele fica à margem da intervenção no país, porque nem estaria vendo que a população está por um triz, continua sofrendo com uma porção de falcatrua ocorrendo. A sabedoria popular tem uma importante lição que uma porção de omisso ego, que está a se omitir diante de quem está a sofrer, deveria tentar assumir o compromisso de ouvir, por um instante, e valorizar, se quiser aprender a saber se conduzir, de modo triunfante, com elegante poder. O pior cego é aquele que não quer ver. Na verdade, nenhum militar, nenhum comandante, de nenhuma força armada brasileira, vai entrar em ação. Eles não querem intervir contra a insossa e afamada sujeira da corrupção desordeira, empossada. Preferem se omitir e deixar a população desamparada diante da nociva roubalheira desenfreada que há nesta nação desgovernada. As reservas naturais brasileiras são comparadas às servas leais, escravizadas por outras nações, exploradoras do erário nacional. Enquanto isso, o governo cara de pau brasileiro, que vive de encanto, submisso ao capital estrangeiro, tem o maior gosto de cobrar ilegal imposto da população, que está a idolatrar sem questionar o infernal rosto da imposição. O almirante, empossado como chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, deixou descartado o atendimento do pedido da população para que seja destituído o governo ladrão, assessorado pela cumplicidade congressista, isto é, pelo bando da mesma laia, de má-fé, e por uma porção de jurista, que vai se comparando com lesma, lacaia da bilé facção sectarista, que vive abusando de ação intimista contra a população e, inclusive, desrespeitando todo santo dia, a Constituição do Brasil que os militares juraram defender, todavia avisaram aos populares que optaram por eleger a omissão imbecil, ou seja, o modo injusto de nem se meter no assunto de qualquer poder civil, político ou jurídico, sutil e corrupto. Resultado: a população se estressa um bocado com a omissão de quem confessa nem estar preocupado com intervenção militar e tem demonstrado ter conivência com a gestão que tem abusado da negligência e da corrupção e também maltratado, sem clemência, a população. Sem o alento esperado dos fatores devidos e verídicos da capaz intervenção militar provisória, que poderia mudar a história desta nação, com um saneamento adequado dos bastidores empodrecidos dos poderes políticos e judiciais, seguido da convocação de uma eleição isenta, que a nação tem merecido, resta ao povo se organizar sem a coligação com nenhum partido e ordenar a escória dos ordinários e descarados politiqueiros e magistrados brasileiros sem noção, a debandar de cada compartimento ocupado dos prédios oficiais, onde fingidos funcionários, tão safados e despreocupados, estão a desfrutar de tédios funcionais e de valores indevidos de salários considerados superfaturados. Os oficiais dos quadros de reservistas das Forças Armadas, favoráveis à intervenção urgente, indignados com as tais vigaristas e insossas presepadas, dos que são coligados à insistente e funesta corrupção existente nesta nação, nada podem fazer, já que estão na reserva, contra a facção politiqueira enraizada no poder e conserva a população brasileira aprisionada, a sofrer na treva da má gestão e da roubalheira comprovada. Então, se a população diante da falcatrua que vai vendo acontecendo, porém não está nem aí, e a todo instante continua sofrendo e se resignando ou se conserva em desunião crítica, como serva de uma ou de outra facção política e jurídica, brigando entre si e defendendo um bando de ladrão do poder político, em união com o poder jurídico e com a omissão do poder militar que está a demonstrar ter intenção de se curvar à corrupção, merece sofrer e passar privação, até aprender, algum dia, a praticar o poder da lição necessária que poderia receber da solidária cidadania, a partidária. A população do Brasil não deseja ser governada por um governo militar e sim por um civil, ou talvez até por um regime monárquico parlamentarista, firme, enfático, estadista. Convém fazer uma derradeira observação. Na peleja iniciada, ao continuar a sonhar com o que nem irá acontecer, ou seja,
com a intervenção inteira das forças militares, para os planejamentos dos ordeiros meios de saneamentos da situação, os populares brasileiros, por desconhecerem o poder que têm, irão continuar nos feios sofrimentos da alienação e aceitar os condicionamentos impostos pelo sistema, pelo interesse do poder corrompido e de conhecida má-fé forte, que tem um lema, e é esse: permanecer unido na vida e até na morte, para vencer a peleja e agir, com firmeza, sem modo terno, contra quem o tentar destituir, nem que seja para ir para a profundeza do inferno. Com certeza, o inferno é o local que a confraria do poder bandido nacional já deveria ter ido. Afinal, se a população infernizada, que parece estar gostando da exagerada surra que tem levado, por ter meta tão alienada e burra, pois tem brigado entre si, pudesse se manter em união e notasse o que está a perder, quando permanece tão estressada e burra, com um estresse, em vão, utilizado na intenção de defender, ladrão, desta nação. Acorda, população onírica. Acaba com a gestão crítica que faz desmonte no Brasil e manda a facção política e a incapaz jurídica para a ponte que caiu. Este artigo rimado foi escrito por Paulo Marcelo Braga, no abrigo inspirado do bendito quartel-general do Castelo Real da Cidadania Essencial da Poesia Triunfal, no dia 4 de junho de 2018.